aula de hoje será sobre antimicrobianos. A maior parte dos antimicrobianos que nós temos na terapêutica é formada de antibióticos. Só que existem antimicrobianos que não são antibióticos. Por exemplo, o metronidazol e as sulfas, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Qual é a diferença, então, entre o antibiótico e os outros antimicrobianos? Antibióticos, eles são formados originalmente por um ser vivo, no processo denominado antibiose. O que é antibiose? É quando um ser vivo produz uma substância que inviabiliza ou a vida ou a proliferação de outro ser vivo. Então é como se fosse uma vantagem adaptativa na disputa pelo substrato. Todas as moléculas de antibióticos originalmente foram produzidas por organismos vivos, mesmo que hoje a maior parte delas seja proveniente de síntese, mas a molécula original foi produzida por um organismo, principalmente fungos e plantas superiores. Existem muitíssimos antimicrobianos, tem uma quantidade enorme deles. Por isso a gente tem que classificá-los de alguma maneira. Existem várias formas de classificar os antimicrobianos. Por exemplo, a gente pode classificar por espectro de ação. Então, antimicrobianos de pequeno espectro, ativos ou contra células gram-positivas ou contra gram-negativas. E antimicrobianos de amplo espectro, que são ativos contra gram-positivas e contra gram-negativas. Outra forma é classificá-los pelo efeito final. Então, existem antimicrobianos cidas, por exemplo, bactericidas, que vão matar o organismo. E existem antimicrobianos estáticos, por exemplo, bacteriostáticos, que vão só impedir a proliferação. A classificação mais usada, e é aquela que a gente vai usar também agora, é com base nos mecanismos de ação dos antimicrobianos. A aula de hoje será sobre
Então, nós temos 5 grupos principais. Drogas que atuam na parede celular. Aqui nós temos beta-lactâmicos, que são penicilinas, cefalosporinas, monobactamas e carbapenemos. E os não beta-lactâmicos, que são principalmente a vancomicina e a teixobactina. Entre as drogas que atuam na síntese proteica, nós temos o cloranfenicol, as tetraciclinas, os macrolídeos ou macrolídicos, mesma coisa, a clindamicina, a lincomicina, a linezolida, as streptograminas e os aminoglicosídeos. Depois nós temos drogas antifolínicas, que hoje em dia na terapêutica o que se usa predominantemente é o sulfametoxazol associado ao trimetoprim. Das drogas que agem nos ácidos nucleicos, nós temos as quinolonas, o metronidazol e a rifampicina. E, finalmente, drogas que agem na membrana plasmática, nós temos polimixinas, principalmente B e a daptomicina. Começando, então, com as drogas que atuam na parede celular. O mecanismo de ação da maior parte dessas drogas é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos. E qual é esse mecanismo? Eles vão impedir o espessamento da parede celular, atuando nas ligações cruzadas que existem entre os peptoglicanos que produzem essa parede. Então, existem 2 peptoglicanos que se ligam de forma cruzada, como se fosse um tear para formar um tecido. O ácido N-acetilmurâmico e a N-acetilglicosamina. Quem faz essas ligações cruzadas, quem tece essa malha para formar a parede, é um conjunto de enzimas chamadas transpeptidases, ou proteínas ligantes de penicilina, PBPs, tá? São sinônimos. As drogas beta-lactâmicas e a maior parte das drogas antimicrobianas que atuam na parede inibem essas enzimas, as transpeptidases. Então, você não vai destruir a parede, você só vai impedir que ela vá se espessando. Isso promove um efeito bactericida. Por quê? Porque se vocês se lembram da pressão oncótica, vocês vão se lembrar que a água vai do meio onde está mais diluído para o meio mais concentrado. Qual é o meio mais concentrado? É o citoplasma da célula. Então, a água entra na célula. Quem é que faz esse controle dessa troca de solvente? É a parede. Quanto mais fina é a parede, mais água vai entrar e mais rapidamente essa célula explode. Então, por isso que esse efeito é bactericida. O grupo mais importante dos beta-lactâmicos e provavelmente de toda a antibiótico-terapia são as penicilinas. A primeira penicilina ela foi descoberta por Fleming em cerca de 1940 e é a penicilina G, que a gente ainda usa. Essa penicilina tem 3 características que foram, em princípio, consideradas problemas. E para tentar resolver esses problemas, que todo o resto da antibiótico terapia acabou sendo desenvolvido. O primeiro desses problemas, que hoje em dia se sabe que não é um problema, é até uma vantagem, é o fato dela ser de pequeno espectro. A penicilina G, ela só é ativa contra gram-positivas.
O segundo problema, e esse realmente é um problema, é o fato dela ser ácido sensível, significando que ela não pode ser usada por via oral, porque o ácido do estômago vai degradá-la. E o terceiro problema, esse também é um problema, é o fato dela ter meia-vida baixa. Então chega no máximo a 4 horas. Então as tentativas de resolver esses problemas foram levando a modificações moleculares e ao desenvolvimento do resto da antibiótico terapia. O primeiro grupo que a gente tem, que se formou dessa maneira, são as benzilpenicilinas. Então a gente tem a penicilina G-benzatina, o benzetacil, que é bem usado. Qual é a base do funcionamento dessa droga? É uma molécula da própria penicilina G ligada a uma molécula de benzatina. Então é como uma latenciação. Como não é uma latenciação? Você injeta essa droga no músculo, a cada vez que o sangue passa por aquele músculo, algumas moléculas de penicilina se desligam da benzatina, são absorvidas e o sangue distribui para o tecido infectado. Isso permite que a droga tenha uma meia-vida de 36 horas, o que é bem considerável. O segundo grupo que surgiu dessas modificações foram as penicilinas ácido resistentes. Aqui a gente tem a penicilina V, por exemplo, que é a própria penicilina G, só que tornada ácido resistente. Então você pode usar por via oral. Nesse ponto começaram a aparecer já problemas pelo mau uso da antibiótico terapia. O que aconteceu? Se começou a perceber que os Staphylococcus aureus começaram a resistir à penicilina e se percebeu que essa resistência era por intermédio da beta-lactamase ou penicilinase, tá? É a mesma coisa. Beta-lactamase e penicilinase são sinônimos. É uma enzima que a bactéria produz que vai quebrar o anel beta-lactâmico, fazendo o quê? Degradando os antibióticos beta-lactâmicos, entre eles as penicilinas. Então surgiu a necessidade de se desenvolverem penicilinas beta-lactamase resistentes. A primeira delas foi a meticilina, que já saiu da terapêutica porque ela é extremamente nefrotóxica. Ela lesa os rins muito profundamente e muito rapidamente. Então, hoje em dia, o que se usa é a oxacilina e os derivados da oxacilina. Cloxacilina, dicloxacilina. E são beta-lactamase resistentes. São drogas de pequeno espectro, ativas contra gram-positivas, tá? E resistem à beta-lactamase. Outra maneira de você driblar a beta-lactamase é associar uma penicilina sensível a essa enzima com uma outra substância que não é antimicrobiana, mas que inibe a beta-lactamase. Aqui nós temos 2 exemplos principais. Uma penicilina de amplo espectro, chamada amoxicilina, associada a uma substância chamada clavulanato, que inibe a beta-lactamase. Esse medicamento é chamado clavulin. E a gente tem uma penicilina de espectro ampliado, que já vamos ver o que é, chamada piperacilina, que é sensível à beta-lactamase, associada ao tazobactam, que é um inibidor da beta-lactamase, e essa associação é chamada de pipitaz, ou em português, pipitazo. Isso no ambiente hospitalar é bastante útil,
E a gente vai ver não só hoje, mas também na aula que vem, quando a gente estiver falando da terapêutica, e mais para frente nos casos clínicos, vocês vão encontrar o pipitazo como primeira escolha em algumas situações. Continuando nas penicilinas, mais um grupo que a gente tem são as penicilinas de amplo espectro. Elas datam da década de 70, começo da década de 80. Duas delas a gente tem na terapêutica hoje em dia, que são a ampicilina e a amoxicilina, são até bem usadas. O pessoal pensou o seguinte: bom, se a penicilina G é de pequeno espectro, ela só age contra gram-positivas. Ela está sendo tão eficiente, ela ajudou tanto a gente de 1940 até hoje. Imagina se a gente conseguir modificar essa molécula e fazer com que ela atue também sobre gram-negativas. Vai ser maravilhoso. Só que não. Se começou a utilizar a penicilina de amplo espectro para qualquer coisa, a pessoa tinha uma berebinha aleatória, já corria na farmácia, comprava um vidro de ampicilina e ia tomando. Como queria tomar, tanto faz. A pessoa comia alguma coisa que fazia mal, que fez mal, tinha uma diarreia, corria na farmácia e vamos na ampicilina. Qual foi o problema disso? Começaram a surgir duas preocupações que até hoje elas vêm conosco ainda, que foram a resistência precoce e a superinfecção. Como assim resistência precoce? Todo antimicrobiano acaba selecionando resistentes. Só que quando você usa uma droga de amplo espectro, ela seleciona resistentes por mecanismos simultâneos. Ela vai selecionar resistentes por vários mecanismos paralelos. Se vocês se lembrarem da micro, vocês viram esses mecanismos todos. No finalzinho eu deixei um último slide que está em inglês, porque eu peguei de um site em inglês, eu não podia mudar o desenho das pessoas. E lá vocês vão ver uma listinha dos métodos pelos quais as bactérias resistem aos antibióticos. Quando você usa uma droga de pequeno espectro, ela seleciona a resistência, só que normalmente por um mecanismo só. Agora, se você usa de amplo, você tem vários mecanismos correndo em paralelo. Então, essa resistência é muito mais rápida. O segundo problema é a superinfecção. Percebam que superinfecção não é uma infecção por superbactérias. Tem nada a ver uma coisa com outra. Superinfecção é uma infecção que provém do tratamento. O paciente só adquire porque ele usou antibiótico. Então, o antimicrobiano é que vai gerar essa infecção. Como que ele vai fazer isso? Você usa o antibiótico, o antimicrobiano de amplo espectro, ele vai lá e atua sobre o organismo invasor, ele faz o que você quer que ele faça. Só que ao mesmo tempo, ele também vai atuar sobre a flora normal. Então ele vai matar bactérias e leveduras da nossa microbiota. Só que ele não mata tudo. Alguns organismos acabam não morrendo. Como você matou todo o resto, eles não vão mais competir pelo substrato. O que vai acontecer? Eles vão crescer indiscriminadamente e vão se tornar patogênicos. Aqui a gente tem dois importantes. As cândidas, de forma geral, que para paciente internado, sobretudo em UTI, são o maior dos problemas. Isso mata e mata muito dentro de UTI. Eu vou dar uma olhada com vocês na próxima aula, na antibiótico terapia específica para UTI, não nos slides todos que estão aí, que eu deixei para vocês, até porque tem muita coisa lá sobre fungos e aula de antifúngicos. Vocês vão ter o semestre que vem. Mas a gente vai dar uma olhada no problema que é a cândida. No paciente, tanto internado em UTI, quanto internado fora de UTI, quanto ambulatorial, o maior dos problemas
em termos de quantidade de pacientes afetados, é o Clostridium difficile. Clostridium difficile, ele mora no nosso intestino, é uma bactéria da nossa flora normal intestinal, mas quando ele cresce de uma maneira indiscriminada, ele vai causar uma doença chamada enterocolite pseudomembranosa. Isso dá uma diarreia violenta, você precisa internar esse paciente, fazer todas as medidas de suporte, repor o líquido, repor os eletrólitos, tentar fortalecer o sistema imune desse paciente e tentar ver se algum dos antimicrobianos que hoje em dia são indicados para o Clostridium consegue matar o Clostridium daquele paciente, porque muitos já estão resistentes. Que antimicrobianos são esses? 2, a gente vai ver os 2 hoje ainda, que são o metronidazol, que é uma droga que age lá no DNA, que não é um antibiótico, na verdade ele é um antiprotozoário, um antimalárico. O antimalárico não, o antihelmíntico, a gente vai ver depois. E a vancomicina, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é uma droga de parede também. Mas a gente tem muito Clostridium já resistente. Desde o início, esse Clostridium se mostrou muito forte, tá? Inclusive, ele foi chamado de Clostridium difficile, porque ele era difícil de matar, mesmo. Foi o motivo do nome dele, foi justamente esse. Já que falamos dos Staphylos aureus, vamos pular um slide e dar uma olhada em mais algumas coisas sobre isso. Os Staphylococcus aureus são a espécie que resiste mais rapidamente por beta-lactamase. Hoje em dia ele é um problema extremamente importante. Por quê? Porque começaram a surgir depois que as penicilinas beta-lactamase resistentes entraram na terapêutica, os Staphylos aureus começaram a resistir também a elas. Então existe hoje um grupo de Staphylococcus aureus chamados MRSA, que são Staphylos aureus resistentes à meticilina, que, lembram, foi a primeira penicilina beta-lactamase resistente que surgiu, tá? Mas ela já não é mais usada, sim, mas esse MRSA é resistente a todas as penicilinas beta-lactamase resistentes, não só a meticilina. Aí o que se começou a fazer? Se pegou uma droga chamada vancomicina, que também age na parede, mas não é beta-lactâmica, e se tentou usar no MRSA. Funcionou? Funcionou. Só que aí esses estáfilos começaram a resistir à vancomicina. E surgiu então um novo grupo de resistentes chamado VRSA. Staphylos aureus resistentes à vancomicina. 2 outras espécies, ou não espécies, aqui na verdade são bem mais do que 2, mas 2 outros grupos de multiresistentes são os enterococos, tanto o fecalis quanto o fascium, os 2. Então nós temos enterococos resistentes à vancomicina, e temos enterococos resistentes a carbapenemus, que são um grupo de beta-lactâmicos que também a gente já vai ver, tá? Esses 4 grupos de bactérias, mais algumas klebsiellas, são bactérias multiresistentes e hoje em dia são chamadas de superbactérias. Tá? Então, superbactérias são bactérias multiresistentes. A maior parte dos problemas com superbactérias atualmente são por bactérias gram-positivas, o que para quem estudou no meu tempo de graduação é muito estranho de ouvir, porque na minha época todo mundo pregava na faculdade que o problema eram as gram-negativas,
Tá? Inclusive, Tancredo Neves morreu por uma infecção hospitalar por Pseudomonas aeruginosa, que era uma bactéria gram-negativa. E. coli, por exemplo, o pessoal tinha pavor de E. coli. Se bem que a E. coli também é um problema, a gente já vai chegar nela. Mas hoje em dia, os piores problemas com bactéria multiresistente é com bactéria gram-positiva, principalmente os Staphylos aureus. A gente vai vendo ao longo da aula que muitas tentativas foram feitas para se desenhar drogas ativas contra as superbactérias. Só que elas acabam resistindo. Então tem situações onde você não tem o que fazer. A bactéria resiste a tudo. Ou o paciente combate com o próprio sistema imune, ou ele vai embora. Tá, e essas bactérias, e não só elas, mas muitos problemas que a gente tem hoje em dia, vieram do mau uso da antibiótico terapia, do excesso de uso de antibióticos mal usados, de antibióticos usados em subdoses, antibióticos usados para combater vírus, por exemplo. Então, assim, a gente vai ver na próxima aula a quantidade de problemas e a quantidade de problemas insolúveis que a gente tem hoje em dia por causa desse mau uso. Finalmente, a gente tem penicilinas de espectro ampliado ou penicilinas PPE. Isso no iniciozinho da década de 80, o pessoal utilizando penicilina de amplo espectro ensandecidamente, foi se percebendo dentro dos hospitais as infecções hospitalares decorrentes desse uso, principalmente por 3 tipos de organismos. As pseudomonas, sobretudo as aeruginosas, os proteus, aqui todos eles, e as E. coli, sobretudo as enteropatogênicas. Aí se imaginou, bom, vamos pegar uma penicilina de amplo espectro e aumentar ainda mais o espectro dela para pegar esses 3 organismos. Então surgiram as penicilinas de espectro ampliado, ou PPE, P de proteus, P de pseudomonas e E de E. coli. E a desgraça foi aumentando. Quanto maior o espectro, maiores os problemas com resistência precoce e com superinfecção. Então tem muita resistência, principalmente desses 3 tipos de organismos, a essas penicilinas. Hoje em dia, uma dessas penicilinas, que é a piperacilina, ela voltou à terapêutica, como eu falei para vocês, associada com tazobactam, que é o inibidor da beta-lactamase. Essa penicilina é restrita ao ambiente hospitalar, a associação também é restrita, obviamente, e está se tentando usar em superbactérias, porque ela é de amplo espectro, ela é de amplíssimo espectro, na verdade. Mas isso a gente vai ver melhor tanto na aula que vem, quanto nos casos clínicos. Bom, as penicilinas, elas são bastante bem toleradas. Na verdade, todas as drogas de parede são muito bem toleradas, exceto algumas que têm alguns efeitos adversos intrínsecos da molécula, ações diretas que a gente vai ver, principalmente da vancomicina sobre os rins. Vancomicina é muito nefrotóxica. Mas assim, no geral, as drogas de parede são as mais toleráveis. Por quê? Porque elas vão agir numa estrutura que o hospedeiro não tem. A gente não tem parede. Então a capacidade de gerar um efeito adverso é menor. Nas penicilinas, o principal problema é a imunogenicidade. Tem muita gente alérgica a penicilinas. Tá? Gente e animais também, cachorros, gatos, vacas, enfim. Por isso, se começou a desenvolver outro grupo de beta-lactâmicos. As cefalosporinas, então,
no início foram desenvolvidas para poderem ser usadas nos pacientes alérgicos a penicilinas. A estatística que a gente tem hoje em dia é que cerca de 6% dos alérgicos à penicilina são também acefalosporinas, mas os outros, teoricamente, não são. Então, você já tem um grande grupo de pacientes que podem utilizar essas drogas. Hoje em dia, as cefalosporinas passaram a ser primeira escolha numa série de casos, que também a gente vai ver melhor tanto na aula que vem, quanto nos casos clínicos. Mas um uso interessante e importante das cefalosporinas, que é um uso de primeira escolha, é o uso profilático. Quando você usa um antibiótico em paciente que não está infectado e você sabe que ele não está, você usa para prevenir uma infecção. Quais os casos onde você tem que fazer isso? 3 são os principais. Primeiro deles, cirurgia contaminada. O que é uma cirurgia contaminada? É uma cirurgia onde a microbiota flora normal pode acabar entrando no campo cirúrgico e caindo num vaso sanguíneo e circulando ali, você vai conseguir ter uma sepse. Então a gente tem cirurgias de tubo digestivo, boca, estômago, intestino, esôfago, ânus, enfim, e trato geniturinário. Tá? Então não só organismos da microbiota, mas também, por exemplo, um organismo invasor. Tá? Então, nas fezes, na boca, uma infecção de dente, por exemplo. Tá? Então, aí você faz um curso de tratamento com antibióticos e normalmente se faz com cefalosporinas antes da cirurgia para você prevenir e, obviamente, também depois. O segundo caso onde é importante esse uso profilático é quando a pessoa vai viajar para algum lugar onde alguma doença é endêmica, alguma infecção. Por exemplo, a pessoa vai viajar para o Pantanal aqui do Mato Grosso, ela precisa comprovar que ela fez um curso de antibiótico terapia contra a cólera. E o terceiro caso são pessoas que ou têm comportamentos ou têm estilos de vida ou profissões que a colocam num grupo de risco de adquirir uma infecção. Por exemplo, profissionais do sexo que estão em risco de adquirir sífilis, gonorreia. Profissionais que trabalham em serviços hospitalares ou não hospitalares, ambulatoriais, onde se atendem pacientes infectados, por exemplo, funcionários do Emílio Ribas e serviços do tipo, precisam fazer alguns cursos anuais de antibiótico terapia preventiva. Bom, da mesma forma que as penicilinas foram evoluindo, as cefalosporinas também foram com o tempo. Então a gente acabou dividindo em 5 gerações. E aqui realmente gerações cronológicas. A primeira geração, ela é de pequeno espectro, ativa só contra gram-positivas. São normalmente drogas orais e elas são ambulatoriais. A segunda geração, ela já era de amplo espectro, ela é ainda de amplo espectro, mas como ela é ativa contra poucas gram-positivas e a maior parte de gram-negativas, e hoje em dia não se está nem usando mais contra as positivas, autores acabam chamando esse grupo de um grupo de pequeno espectro. Acho que até copiei no resumo de vocês a classificação de um autor desses, tá? Porque a gente só usa realmente contra gram-negativas, mas ela é ativa contra algumas positivas também. Aqui você tem algumas drogas injetáveis, mas a maior parte delas são drogas orais e também são drogas ambulatoriais, quase todas elas. A terceira geração é uma geração de amplo espectro e são drogas beta-lactamase resistentes. As 2 primeiras gerações não são resistentes à beta-lactamase. A quarta geração
é de espectro ampliado, como as penicilinas, tá? Elas são PPE. E são também beta-lactamase resistentes. A terceira e a quarta gerações, você tem predominantemente drogas parenterais. A quarta geração são só parenterais, são só injetáveis. E elas são usadas só em hospitais. A quinta geração ela é recente e vem sendo desenvolvida contra superbactérias e contra alguns anaeróbios. O ceftobiprol foi a primeira dessas cefalosporinas e ela já está, acredito que na fase 4, então ela já está mais ou menos massificada na terapêutica, embora ainda esteja no ensaio clínico. Os dois outros grupos de beta-lactâmicos que nós temos são, primeiro, os carbapenemos. Os carbapenemos, hoje em dia, eles são reservados para uso hospitalar em pacientes graves, normalmente pacientes multi-infectados, e normalmente, nesta multi-infecção, tem algum organismo anaeróbio. Só que você não vai usar quando o paciente adquiriu essa infecção dentro do hospital. Só quando ele chegou no hospital com ela. Hoje em dia está se tentando usar também no VRE, nos enterococos resistentes à vancomicina, mas também naqueles que o paciente levou com ele, ou seja, adquirido na comunidade, não dentro do hospital. Porque a bactéria é diferente, algumas até são, mas não é por isso. É para você tentar restringir um pouco o uso dessa droga e dar uma desacelerada na resistência. Principalmente porque entre os antibióticos de parede, esses são os que têm o maior espectro. Então eles pegam muita bactéria gram-positiva e muita bactéria gram-negativa. Então, para você dar uma desacelerada na resistência, você dá essa restringida no uso. O outro grupo são as monobactamas, e normalmente elas são usadas ou quando o organismo está resistente à penicilina e cefalosporina, ou quando o paciente é alérgico às duas. E também pacientes que precisam usar aminoglicosídeos, que a gente vai ver depois, que são drogas que agem em síntese proteica e são os antibióticos mais tóxicos que a gente tem, os menos toleráveis. Então, se o organismo é sensível a monobactama e a aminoglicosídeo, se costuma preferir a monobactama. Outras duas drogas de parede, mas que não são beta-lactâmicas, são a vancomicina e a teixobaquetina. A vancomicina é um polipeptídeo. Ela só se usa em hospital, só se usa em casos graves, se usa no Clostridium difficile, se ele estiver sensível ainda à vancomicina, se usa no CRE, no enterococos resistente a carbapenemo, que esteja sensível à vancomicina, e se tenta usar nos MRSA, que também não tem o virado VRSA, porque muitos estáfilos áureos resistentes à meticilina, com o uso da vancomicina, acabaram se transformando, entre aspas, em VRSA, estáfilos áureos resistentes à vancomicina. Então, assim, se o organismo estiver sensível, você usa. Qual é o problema da vancomicina? É que ela é tóxica. Então, ela tem efeitos diretos sobre vários tipos de tecidos, principalmente rins e medula óssea. Ela tem também um certo grau de ototoxicidade, ela lesa o oitavo par craniano, então você vai ter lesão na audição e no equilíbrio, e você tem uma reação alérgica por uma liberação maciça de histamina, que é chamada síndrome do homem vermelho. A pessoa fica mesmo toda vermelha, como se ela estivesse com uma queimadura de sol de terceiro grau.
Então a vancomicina ela tem que ser um tanto reservada. Não é uma droga que você pode usar assim o tempo todo. A teixobactina é um antibiótico bem recente, ela está ainda nos ensaios clínicos, mas ela é promissora por alguns motivos. Primeiro deles, você consegue usar em todas as superbactérias. Hoje em dia está se conseguindo atuar em todas elas. E também na tuberculose, por obviamente, Mycobacterium tuberculosis. Só que o que ela tem de mais interessante é que ela é uma droga que age na parede, mas ela não age na transpeptidação. É a única. E por que isso é importante? Porque todos os mecanismos de resistência conhecidos que envolvem a parede envolvem as transpeptidases. Ou seja, a gente não tem, pelo conhecimento de hoje, nenhum método pelo qual a bactéria ou a levedura pode resistir à teixobactina. Vai acabar aparecendo uma maneira, a mutação vai acabar ocorrendo, ou vai acabar sendo selecionada. Mas hoje em dia não existe. Então ela é bem promissora por causa disso. Isso é importante, eu botei uma pergunta disso no roteiro de estudos de antimicrobianos. Inclusive, aproveitando, o que vocês têm que saber realmente para o que interessa mais a vocês, que é mais imediato, que é a prova, é o que está naquele roteiro. Então você tem o roteiro de estudos de antimicrobianos que está com respostas e tem o roteiro de estudos da aula que vem, que não está com respostas, mas se você olhar no resumo e nos slides, você vai achar as respostas. É o que você tem que saber. Isso para a prova. Para fazer os casos clínicos já tem que saber um pouco mais. Só que no caso clínico você tem consulta. Então assim, os casos clínicos que eu coloquei para vocês fazerem, com o material que tá lá, vocês fazem todos, tá? E para estudar para a prova, usem os 2 roteiros de estudos como um guia do que vocês têm que estudar mais. Uma das coisas é essa. Por que a teixobactina é vantajosa sobre as outras drogas de parede? Segundo grupo de drogas que a gente vai ver são os antifolínicos, drogas que inibem a síntese do ácido fólico. Por que o ácido fólico é importante? Porque a gente precisa dele para sintetizar o DNA e o RNA, obviamente, tá? Os ácidos nucleicos. Não são antibióticos, então são antimicrobianos que não foram produzidos originariamente por organismos vivos, e as sulfas, que são os antifolínicos modelo, elas são mais antigas do que os antibióticos. Os antimicrobianos até a década de 1940 eram antifolínicos, eram as sulfas, só que as sulfas são tão tóxicas e tão intoleráveis que normalmente o paciente ou não conseguia utilizar, preferia a infecção, ou ele acabava morrendo por causa da toxicidade da sulfa antes de morrer pela infecção. Então os antibióticos acabaram por substituir as sulfas. Depois, com o aumento da resistência aos antibióticos e com a descoberta de uma possibilidade de diminuir a dose de sulfas pela metade, elas voltaram à terapêutica. Por que que você consegue utilizar a sulfa hoje em dia na metade das doses que eram utilizadas antigamente? Porque se descobriu que é possível associar a sulfa com o trimetoprim. Trimetoprim não é um antibacteriano, ele é um antiprotozoário. Se vocês viram isso na Parasito, devem ter visto. Ele pode ser usado em malária. Ele é um antiprotozoário, na verdade. Mas aqui o que interessa para nós não é isso. Interessa aqui para nós que ele também inibe a síntese de ácido fólico, só que num ponto diferente daquele onde a sulfa age. Então você tem um sinergismo, que agora a gente vai ver
melhor o mecanismo. Como é que os micro-organismos sintetizam ácido fólico? Nós sintetizamos ácido fólico? Não. A gente tem um certo grau de síntese. Até existe, se vocês pegarem alguns trabalhos, vocês vão ver que a gente sintetiza um pouco de ácido fólico, mas é desprezível. A maioria do nosso ácido fólico vem da ingestão, vem da dieta. Mas os micro-organismos não, eles sintetizam. A partir de quê? A partir do PABA. PABA é o ácido paramino benzoico, e se vocês lembram da QF, a estrutura dele é muito parecida com a estrutura da sulfanilamida, que é a sulfa primeira, é o grupo farmacofórico, digamos assim, das sulfas. É muito parecido. O que então acontece? O PABA precisa sofrer a ação de uma enzima chamada dihidropteroato sintetase para formar o ácido dihidrofólico, que é o folato. Tá? Ele perde as duas águas e origina o folato. Como a estrutura da sulfa é muito parecida com a do PABA, essa enzima reconhece a sulfa. Ela interage com a sulfa, só que ela não vai formar o folato. Ou seja, você tem aí um falso mediador, tá? Esse folato produzido por essa enzima a partir do PABA, ele sofre a ação de uma segunda enzima, que é a dihidrofolato redutase, para formar o tetrahidrofolato, que vai perder as 4 águas, e vai te dar o ácido fólico. O trimetoprim inibe essa segunda enzima. Você então não vai ter a formação do ácido fólico. Isso é chamado bloqueio sequencial. Uma droga bloqueia a primeira enzima, que é a sulfa, e outra bloqueia a segunda, que é o trimetoprim. Então, bloqueio sequencial da síntese do ácido fólico. Então, é um sinergismo por adição. Por isso, você pode usar só metade da dose da sulfa. Então, os efeitos adversos que a gente vai ver depois, eles são muito mais suaves, mais discretos, quando você usa essa associação. Por isso que essa associação trouxe de volta as sulfas para a terapêutica. Tá? Essa associação é o Bactrim, que você utiliza quando? A gente já vai ver as indicações principais dele. É uma associação de amplo espectro, mas hoje em dia se restringe um pouco às bactérias gram-negativas, se bem que não é necessariamente só isso. Você consegue usar em gram-positivas e você consegue usar até em alguns protozoários. Tá? Mas se tem reservado hoje em dia o Bactrim para infecção por gram-negativa, sobretudo urinárias, e sobretudo por E. coli, mas aí também não é um sobretudo muito sobretudo, tá? É um pouquinho maior o número de indicações nas E. colis urinárias, mas as outras infecções urinárias por outras bactérias, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa, também reagem bem ao uso do Bactrim, tá? A gente tem hoje em dia, vocês vão ver também nos casos clínicos, que as opções para infecção urinária são normalmente o Bactrim ou quinolonas, que são antibióticos de DNA que a gente vai ver no finalzinho, tá? Vocês vão perceber isso nos casos clínicos, que eu coloquei 2 casos clínicos de infecção urinária para vocês verem. Outra coisa interessante, a associação sulfa-trimetoprim é bactericida. As sulfas são bactericidas, só que na hora que você vai usar em vivo, você não consegue dose para isso, porque aí sim os efeitos adversos passam a ficar proibitivos. In vitro, isso daí é bactericida. Mas dentro do organismo já é mais complicado você conseguir essa dose. De novo, porque as sulfas são tóxicas. Mesmo em doses menores, por causa da associação, ainda elas têm
um grau de toxicidade que você não pode desprezar. Quais são, então, esses efeitos adversos? Em primeiro lugar e principalmente, reações de hipersensibilidade, todas. Da síndrome de Steven-Johnson até a rinite alérgica. Então, reações alérgicas cutâneas e respiratórias dos mais variados tipos, das mais variadas gravidades. Ainda dentro desse tópico de reações de hipersensibilidade, nós temos a fotossensibilidade. Se você tomar uma Bactrim e for pegar sol, a tua pele vai manchar. E ela pode manchar para sempre, dependendo de como é a tua pele. Em segundo lugar, e tão importante quanto a hipersensibilidade, são os efeitos nas células sanguíneas. Então você tem uma depressão da medula óssea de todas as séries, branca, vermelha e plaquetas. Você tem anemias aqui de todos os tipos e de todos os graus de gravidade. Ainda no sangue, você tem formação de pigmentos anormais, principalmente metahemoglobina e sulfemoglobina. Esses dois pigmentos, obviamente, não vão transportar os gases como a hemoglobina faz. Então, aí você tem um grande problema também. Além do que, você tem uma alta incidência de nefrotoxicidade e uma um pouquinho menor de hepatotoxicidade. Nefrotoxicidade é uma questão para a maior parte dos antimicrobianos. A maioria é nefrotóxica, tá? Alguns mais, outros menos. Alguns têm uma importância menor em relação a isso, porque os cursos do tratamento são pequenos, 3 dias, por exemplo. Mas, de alguma maneira, a maior parte deles vai ter algum grau de nefrotoxicidade, porque são moléculas grandes e elas são filtradas no rim e você acaba lesando de várias maneiras ali. Bom, agora o grupo de drogas mais tóxicas que nós temos entre os antimicrobianos, que são as drogas que agem em síntese proteica. Em primeiro lugar, as tetraciclinas. Tetraciclinas são drogas de amplo espectro e hoje em dia elas são indicadas de primeira escolha em doenças febris. Mas toda infecção não produz febre? Sim, produz. Mas existem infecções onde a febre é o sintoma principal. Por isso que a gente chama de doenças febris. Principalmente aqui no caso das tetraciclinas, quando você tem infecção por rickétsias, por clamídias e pela borrélia. Tá? Uma das borrélias, ela é responsável pela doença de Lyme. Tá? Existem algumas outras indicações. Hoje em dia, uma das tetraciclinas, que é a tigeciclina, ela está sendo testada em MRSA e VRE, tá? Superbactérias. E também ela tem demonstrado atividade contra anaeróbios, o que é uma coisa importante, porque não são muitos os antimicrobianos que são ativos contra anaeróbios. Ao contrário, são poucos. E essa tigeciclina é. Tá, existem autores, eu acho que inclusive no esqueminha que depois eu vou mostrar para vocês, os autores classificaram separada já a tigeciclina, mas como a maioria ainda coloca junto com as tetraciclinas, para não aumentar muito o número de grupos e fazer muita balbúrdia na mente de vocês, eu ainda deixei dentro das tetraciclinas. O que é mais importante também em termos de efeitos adversos. Tem muita gente alérgica a tetraciclinas, elas são muito imunogênicas, elas são nefrotóxicas, tá? Razoavelmente nefrotóxicas. Como elas são imunogênicas, elas são também fotossensíveis. Então também você não pode tomar sol utilizando tetraciclinas. E uma coisa fundamental é a interação delas com alimentos, com suplementos, com polivitamínicos,
com suplementos minerais, principalmente de cátions bivalentes, e aqui o cálcio é o mais importante, e nós temos um trivalente que é o ferro. Tá? Então, tetraciclina você usa em jejum e você usa afastado das refeições, porque senão interage. Você não vai absorver nem a tetraciclina, nem o cátion. Obviamente, por causa dessa interferência no cálcio, no metabolismo do cálcio, você não pode usar nem em criança, nem em pacientes com osteoporose. O cloranfenicol agora. A cloranfenicol no Brasil era um absurdo. Como ele é uma droga relativamente barata e você pode manipulá-lo em todas as formas farmacêuticas possíveis, ele foi muito usado e foi muito mal usado. Tá? Então, por isso se restringe um pouco a utilização dele para ver se a gente consegue retomar a sensibilidade da maior parte dos organismos que acabou ficando resistente. Tá? Então, hoje em dia se reserva principalmente para febre tifoide e para uso tópico oftálmico. Tá? Então, existe, por exemplo, um colírio chamado dexafenicol, que é dexametasona e cloranfenicol, tá? Tem se testado o cloranfenicol em superbactérias, sobretudo VRE, enterococos resistentes à vancomicina. Quais os problemas que ele causa? Vários. Tá? O mais importante é a depressão da medula óssea e, dependendo da situação, você chega a uma anemia aplásica irreversível. O que é uma anemia aplásica? É uma anemia que vem da falta de células. Você matou todas, tá? Ainda no sangue, ele vai formar um pigmento azul chamado cianohemoglobina. E, obviamente, esse pigmento não vai transportar gases como a hemoglobina transporta, tá? Ele é absolutamente contraindicado em recém-nascidos e em grávidas, principalmente no fim da gestação, porque ele provoca o que se chama de síndrome do bebê cinzento, tá? Que é por causa do acúmulo desse pigmento azul no feto ou no bebê, tá? Se o bebê adquire essa síndrome, ele precisa passar por transfusão de sangue, tá? Mas hoje em dia eu não conheço nenhum caso, não li nada em nenhuma base de dados de casos clínicos da utilização de cloranfenicol em grávida e em recém-nascido, pelo menos nos últimos 30 anos, tá? Mas é sempre bom frisar que isso pode acontecer. Bom, os macrolídicos, ou macrolídeos, mesma coisa, são os menos tóxicos do grupo de drogas que atuam em síntese proteica. Nós temos aqui a eritromicina, que é de amplo espectro, a claritromicina, que é ativa contra gram-positivas, e a azitromicina, que é mais ativa contra gram-negativas. Basicamente, eles são indicados em infecções respiratórias mais superiores. O que é uma infecção respiratória superior? É tudo menos pulmão. E em algumas infecções inferiores, tá? Pneumonias, por organismos atípicos, que não são aqueles que comumente produzem pneumonias. Tá? Por exemplo, o Mycoplasma e a Legionella. Mas também você consegue utilizar em pneumonia, entre aspas, normal, pelo Streptococcus pneumoniae. Embora pouca gente use nesse caso, mas é uma opção se o organismo estiver sensível. O que a gente tem de efeitos adversos? Uma arritmia cardíaca, que é chamada torsade de Pointes, que se caracteriza pelo prolongamento do intervalo QT,
tá? Isso obviamente no eletrocardiograma. Se o paciente não é cardiopata, isso não é problema. Mas se ele é cardiopata, ele pode até morrer, o coração dele pode parar. Então tem que tomar cuidado nessa utilização. Duas outras drogas, que são a clindamicina e a lincomicina, que também eram drogas agrupadas com os macrolídicos. Elas têm a estrutura bem parecida, elas são macrolídicos, na verdade. Mas elas acabaram sendo separadas, principalmente porque são drogas úteis em infecções por anaeróbios. E o resto dos macrolídicos não é, tá? São drogas um pouco mais tóxicas, um pouquinho mais pesadas, digamos assim, do que o resto dos macrolídicos, mas a vantagem é a utilização quando você tem infecção, inclusive ou principalmente até respiratória, por anaeróbios. Mais uma droga que também é macrolídica em termos de estrutura, mas que acabou se separando do grupo, é a linezolida. Linezolida é de pequeno espectro, ela só é ativa contra gram-positivas, mas ela é ativa contra superbactérias. Todas as espécies. Mas existem muitas cepas já que estão resistentes hoje em dia à linezolida, tá? Você só utiliza dentro do hospital, ela não é utilizada fora do ambiente hospitalar. E ela também tem se mostrado útil em infecção por anaeróbios. Mais um grupo que também é um grupo dentro dos macrolídicos, mas que acabou se separando, são as streptograminas. As streptograminas também vêm se mostrando ativas contra superbactérias, então existem vários ensaios clínicos com elas em MRSA, VRSA e VRE. São drogas também um pouquinho mais complicadas de serem usadas do que o resto dos macrolídicos, embora elas não sejam exclusivamente hospitalares. Você consegue encontrar streptogramina usada ambulatorialmente, mas tem que tomar cuidado porque elas provocam bastante artralgia e bastante mialgia. O que é artralgia? Dor de articulação. O que é mialgia? Dor muscular. Isso pode ser grave a ponto do paciente não conseguir se mexer. Então dói tanto que ele não consegue levantar da cama. E é interessante que ele saiba, antes de começar a usar a droga, que pode acontecer isso com ele. Tá? Senão ele acorda de manhã sem conseguir se mexer e não sabe o que está acontecendo. Tá? Ele precisa saber antes. Os aminoglicosídeos são o grupo mais tóxico de antimicrobianos dentro das drogas que agem em síntese proteica. Eles têm como particularidade o fato deles inibirem a síntese proteica de forma irreversível. Todos os outros inibem de forma reversível. Tá? Eu me abstive de mostrar para vocês quais as drogas que agem no 30S, quais agem no 50S, depois quais agem na tradução, por exemplo, porque não faz sentido. Tá? Isso certamente, para a utilização das drogas na terapêutica, não faz diferença. Tá? No esqueminha que daqui a pouco eu mostro para vocês que eu coloquei, ali está isso. Tá? Mas vocês olhem para consulta, tá? Vocês não têm que saber uma coisa dessas. Mas é interessante que vocês saibam que alguns agem no 30S, outros no 50S, alguns na translocação, outros agem lá embaixo na transcrição, tá? Por exemplo, a rifampicina, que é uma droga de RNA. Mas isso vocês dão uma olhadinha depois. Para terapêutica não faz diferença. Faz diferença, sim, saber que os aminoglicosídeos inibem de forma irreversível a síntese proteica.
Ou seja, o efeito deles perdura por mais tempo e os efeitos adversos deles também perduram por mais tempo. Nenhum deles é absorvido por via oral, tá? São todos injetáveis. Só que um deles, que é a neomicina, só é usada por via oral ou topicamente na pele. Por quê? Quando você ingere um medicamento antimicrobiano que não é absorvido por via oral, obviamente você quer que ele atue dentro do tubo gastrointestinal. E é o caso, a neomicina é indicada para infecção do tubo gastrointestinal, tá? Isso oral. E ela é utilizada topicamente na pele, por exemplo, o Nebacetin é uma pomada de neomicina com bacitracina. Também, obviamente, para uso tópico, tá? Se você tiver uma solução de continuidade, seja na pele, seja na mucosa, você vai ter absorção dessa neomicina. É pouquinho, tá? É pouquinho, mas absorve. E absorvendo, ela vai causar os efeitos adversos desse grupo, que são bem consideráveis. Mesmo que sejam tão suaves que a pessoa não perceba, eles existem, tá? Então é sempre bom saber. Existindo alternativa, e normalmente existe alternativa, é melhor não utilizar. Tá? Então, quais são esses efeitos adversos? O mais importante é a ototoxicidade. Tá? Essas drogas são tóxicas diretamente, elas lesam de forma direta o oitavo par craniano, que é o vestíbulo coclear. Então, você tem lesão do ponto de vista da audição e do ponto de vista do equilíbrio, tá? Isso é reversível? Não. Uma vez que o paciente fez esses defeitos, ele morre com eles. O segundo efeito é a neurotoxicidade. Até dor neuropática você consegue encontrar em pacientes que se utilizaram dessas drogas. E a nefrotoxicidade, que acaba sendo uma coisa até esperada. Quanto mais potente o antibiótico, mais nefrotóxico ele é. Tá, esses daí são bastante. Já vi na literatura casos de falência renal completa na utilização deles. Bom, exceto neomicina, essas drogas todas, você tem fundamentalmente no ambiente hospitalar. Existe um deles que é a streptomicina, que é parenteral, que é intramuscular, na verdade. Você utiliza em tuberculose, aí o paciente não precisa estar internado. Então ele vai na unidade de saúde, no ambulatório onde ele está sendo atendido, ele toma uma injeção por dia de streptomicina. Eu acredito que sejam 15. São 15 dias. Em criança você divide uma ampola em 4, você faz 90 dias. Mas não é a primeira escolha, tá? Hoje em dia nem segunda escolha. A primeira escolha é a rifampicina, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas você pode usar. O que se usa, onde se usam mais aminoglicosídeos é em infecções hospitalares, principalmente multi-infecções, você tem múltiplos micro-organismos e, em geral, você associa com penicilina. Isso a gente também vai ver na próxima aula. É a associação mais importante de antibióticos que a gente tem. Tá? Então, aminoglicosídeos e penicilinas. Entre as drogas que atuam no DNA e no RNA, a gente tem as quinolonas. Quinolonas são antibióticos que vão inibir a DNA girase. Então, você não espiralizando o DNA, você não tem efeito, não tem funcionamento nenhum dele, tá? Você não tem nem replicação, nem transcrição. Temos 2 subgrupos, os derivados do ácido nalidíxico, que são de pequeno espectro, e os derivados fluoroquinolonicos, que são derivados de norfloxacino, ciprofloxacino e levofloxacino, são de amplo espectro.
As indicações são várias, sobretudo infecções respiratórias, aí principalmente pneumonias, mas tem muitos clínicos, inclusive meu titular, que gostam de usar também infecções superiores, como sinusite, por exemplo. Vocês podem usar infecções urinárias. Lembram que eu falei para vocês? Vocês acabam tendo uma escolha entre Bactrim, que é sulfa, e trimethoprim, e quinolona, para infecções urinárias, principalmente por E. coli, mas também por outros organismos. Até pouco tempo, as quinolonas eram primeira escolha no Helicobacter pylori. Tá? Então, H. pylori é a bactéria que povoa algumas úlceras e se utilizavam quinolonas de primeira escolha nesse caso. Hoje em dia existem autores pregando que a ampicilina, que é uma penicilina de amplo espectro, se torne a primeira escolha. Tá? Nos Estados Unidos não se tornou e no Brasil, até hoje, pelo menos, ainda não. Tá? Mas por que se prega uma penicilina de amplo espectro e não uma quinolona? Principalmente porque quinolona tem algumas interações medicamentosas que, no caso do paciente com úlcera, podem ser problemáticas, principalmente com os antiácidos do tipo omeprazol, pantoprazol, desomeprazol. Tá? Então, como o paciente tem úlcera e normalmente precisa de uma droga dessas, você acaba tendo uma interação aí que é desvantajosa. Mas ainda não foi suficiente para se colocar a ampicilina realmente como primeira escolha. Tá? As quinolonas ainda estão persistindo como primeira escolha, inclusive no H. pylori. Agora a gente está vendo o desenvolvimento de novas quinolonas para utilizar em infecções por micobactérias, sobretudo tuberculose. Da mesma forma que os macrolídicos, as quinolonas podem provocar arritmia do tipo torsade de Point, tá? E da mesma forma que os macrolídicos, isso num paciente cardiopata pode ser importante, tá? O paciente pode realmente parar. Como eles atuam no DNA, eles são potencialmente carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos. Tá? Então, obviamente, uma grávida, sobretudo no começo da gestação, não pode usar isso. O paciente faz um curso de 3 dias de quinolona. A gente vai ver isso também num dos casos clínicos que eu mandei para vocês. Uma das opções num desses casos é esse curso de 3 dias de quinolona. É óbvio que a pessoa vai tomar 3 dias de um antibiótico desses. O risco dela desenvolver câncer é pequeno. Mas uma pessoa que trabalha numa indústria que produz quinolona, uma pessoa que trabalha fazendo ensaios clínicos, administrando essas quinolonas, essa pessoa já corre um risco maior de carcinogenicidade. Então é interessante sempre levar isso em conta. As quinolonas que atravessam a barreira hematoencefálica, e várias atravessam, e várias são indicadas, inclusive em meningite, elas podem provocar alucinações e pesadelos vívidos. Então também é interessante que o paciente saiba disso com antecedência, tá? Para ele não achar que ele está alucinando por algum motivo externo, tá? Tem que explicar para ele que é relativamente normal para esses medicamentos acontecer isso. O metronidazol é um antimicrobiano que não é antibiótico. Na verdade, ele nem era um antimicrobiano. Vocês vão vê-lo como antiparasitário também depois do segundo semestre. Ele era mais usado como antiparasitário. Aí ele foi se mostrando bem interessante também como antimicrobiano. Ele acabou entrando na terapêutica antimicrobiana. O que ele faz? Ele vai lesar de forma direta o DNA. Então, obviamente, também tem efeitos potenciais mutagênicos, teratogênicos e carcinogênicos, da mesma forma que as quinolonas.
Você consegue usar metronidazol em várias infecções, isso é de amplo espectro, mas hoje em dia você usa mais em pacientes graves, principalmente multi-infectados. O que é um multi-infectado? É um infectado por vários organismos, tá? Ou pacientes que estão infectados por anaeróbios, ou ainda quando o paciente está multi-infectado e tem anaeróbios entre os organismos infectantes, tá? Você também consegue usar em choque séptico, e ele é primeira escolha ainda. No Brasil, eu acho que ainda é vancomicina, se eu não me engano. Mas nos Estados Unidos, não. Ele é claramente a primeira escolha em casos de superinfecção pelo Clostridium difficile, tá? Enterocolite pseudomembranosa. Tem um caso clínico para vocês resolverem, também de superinfecção por Clostridium. Vocês vão ver os antibióticos, vocês vão ver na diretriz, tá? Quando você utiliza endovenoso em doses altas, o paciente vai convulsionar. Não é que ele pode convulsionar, ele vai. Então, o que você faz? Antes de você fazê-lo por via endovenosa, você tem que fazer uma droga anticonvulsivante, normalmente barbitúrico, tá? Um outro efeito adverso, e esse é interessante também que vocês saibam de cabeça, é que ele, da mesma forma que as cefalosporinas, ele causa o efeito disulfiram-like quando ele é associado com o etanol. O que é o efeito disulfiram-like? Disulfiram é uma droga que é utilizada em alcoólatras ou em abusadores de álcool para tentar estabelecer um condicionamento aversivo e ajudar esse paciente a parar de beber. Então, o que acontece? O que o disulfiram faz? O álcool dentro do organismo ele é metabolizado em duas etapas. A primeira etapa, ela fornece um aldeído chamado aldeído acético ou acetaldeído. A segunda fase transforma esse aldeído em ácido acético e o ácido acético é excretado com a urina. O acetaldeído, ele é tóxico. Então, quando você bebe e passa mal, ou quando você bebe e depois tem ressaca, é pelo acúmulo do aldeído acético no organismo. O disulfiram inibe a enzima que degrada o aldeído acético. Então ele vai se acumular no organismo, a pessoa vai se sentir mal e a ideia é que ela relacione o álcool que ela bebeu com se sentir mal desse jeito, tá? O metronidazol e as cefalosporinas inibem essa mesma enzima. Então, você vai acumular aldeído acético no organismo. Então, sempre me perguntam se a pessoa que está usando antibiótico pode beber em festa, por exemplo. Pode, desde que o antibiótico não seja metronidazol nem cefalosporina, tá? Os outros não têm problemas sérios. Vejam que eu estou falando beber em festa. Tá? É beber normalmente, não é você chegar como alcoólico, que aí o menor dos teus problemas é o antibiótico, tá? Mas assim, beber dentro de limites, os únicos antibióticos que dão problema são o metronidazol e as cefalosporinas por causa desse efeito, tá? Mas o álcool não vai inibir a formação do hormônio antidiurético? Vai. Eu não vou urinar mais, eu não vou poder excretar o antibiótico? Vai, você vai excretar mais. Mas como eu falei para vocês, dentro de limites, que é você beber em festa, beber um copo de vinho no jantar, uma cerveja no churrasco, por exemplo, isso já está considerado na dose que você usou. Não é que a pessoa vai considerar que você vai beber cerveja no churrasco, mas na hora que se estabelecem as doses desses medicamentos, se considera uma janelinha. Tá? Se a pessoa tiver uma diarreia, por exemplo, se a pessoa está tomando um diurético por algum motivo, está urinando em excesso, então a dose já tem isso considerado,
tá? É claro que se você beber em excesso, também você pode ter o problema de excretar muito antibiótico e, obviamente, perder a cobertura, tá? Mas assim, contraindicação realmente para quando você vai beber é metronidazol e cefalosporinas. A rifampicina e o derivado dela que os americanos usam, que é a rifampina, ela é usada em primeira opção na tuberculose, tá? Então, assim, hoje em dia, você reserva a rifampicina principalmente para tuberculose, tá? E também em primeira escolha em hanseníase, que também é uma micobactéria, tá? Quer dizer, a hanseníase não é uma micobactéria, ela é provocada por. Como é que ela age? Ela vai inibir a transcrição, tá? Vai inibir a produção de RNA mensageiro. Finalmente, a gente tem drogas que atuam na membrana plasmática. As polimixinas, aqui na terapêutica, o que se usa mais são a B e a E. Elas são drogas bem antigas, na verdade. Elas eram usadas fundamentalmente em medicamentos tópicos, tá? Cutâneos, porque elas são extremamente nefrotóxicas, tá? Só que hoje em dia elas estão sendo testadas em infecções graves, principalmente por gram-negativas multiresistentes. Então, as superbactérias gram-negativas, tá? E aí, obviamente, para uso sistêmico. Bom, mas ainda está isso em ensaio clínico. Quando isso entrar realmente na terapêutica, vai entrar para uso hospitalar, tá? Porque polimixina pro rim é praticamente um tiro de canhão. Tem que tomar muito cuidado para usar, tá? Como é que elas vão agir? Elas agem como um detergente, elas desorganizam a bicamada lipídica da membrana e é claro que você perde a permeabilidade seletiva. E é claro também por causa disso que você tem um efeito bactericida. Finalmente, a daptomicina. Daptomicina é uma droga relativamente nova. Ela age também na membrana citoplasmática, ela se liga a essa membrana de forma irreversível. Ela se inclui na membrana, tá? E obviamente com ela enfiada ali, você também está perdendo a permeabilidade seletiva. Então também ela é bactericida, tá? Um ponto interessantíssimo dela é que ela é ativa contra todas as superbactérias conhecidas até hoje, inclusive as que ficaram resistentes à linezolida. Lembram da linezolida? Então, uma droga de síntese proteica, que é da família dos macrolídicos, ativa só contra gram-positivas, que é usada em hospitais contra superbactérias e contra alguns anaeróbios, só que tem superbactérias que já resistem à linezolida, tá? Mas elas ainda não resistem à daptomicina. Efeitos adversos, aqueles são bem importantes, a gente tem principalmente a rabdomiólise e a cardiotoxicidade. Rabdomiólise, se vocês se lembram, é quando o músculo como que se autodigere, principalmente músculos cardíacos e esqueléticos, tá? Então são efeitos importantes nesse ponto aqui, bom?